Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste e nos acompanha pela TV Câmara e pela internet. Senhor presidente, eu volto a falar sobre um assunto importante que é a educação e, em especial, o problema dos diretores de escola. Não vai aqui nenhuma crítica velada, mas apenas uma colocação. É motivo de discussão em todas as campanhas eleitorais, saúde e educação. E são dois temas que realmente me interessam muito e que eu tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, me inteirar do que realmente acontece. E se saúde e educação são temas tão importantes, o que acontece que os eleitos, uma vez eleitos, não resolvem, não tomam posições e definitivamente acabam com os problemas da saúde e de educação. Então eu queria fazer algumas considerações e depois pedir licença a Vossa Excelência para que eu projete a opinião de dois especialistas em educação, e aí eu gostaria de pedir ao Dr. Jepe que com atenção ouvisse o que os dois especialistas vão falar, para mostrar que nós não podemos ficar no atraso, nós temos que valorizar a meritocracia e que é dessa forma que Franca precisa continuar, e porque nós vamos ser julgados pela história. Amanhã nós vamos ser julgados pela história. Pô, esse pessoal nesse ano votaram dessa forma. Então eu queria fazer algumas considerações, de vez que há poucos dias os jovens fizeram o Exame Nacional de Educação e algumas coisas se tornaram evidentes. Por exemplo, ficou muito claro que o Brasil ainda tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E essa conclusão é do professor, que é membro do Conselho Nacional de Educação, Mozar Neves Ramos. E segundo ele, o currículo educacional desmotiva os jovens, os professores não são bem preparados e a qualidade da formação não corresponde à realidade do mundo. Ele acredita ainda que o desafio, além de defender, de dar o acesso ao estudo, coisa importante é combater ainda a evasão escolar. E que a grande maioria dos jovens não chega ao final do ensino médio e os poucos que chegam têm um nível de aprendizado extremamente baixo que não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico que o nosso país avança. Dos que concluem o exame do ensino médio, apenas 11% aprenderiam o esperado em matemática e menos de 25% o esperado em português. Eu estou dizendo tudo isso para eu poder chegar no problema do diretor da escola. Diz o professor, nós estamos indo melhor nos primeiros anos do ensino fundamental. Largamos o melhor e perdemos o desempenho, avalia Rafael Lucchesi, que é diretor-geral do Senai e diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria. Ele aponta que somente 6,6% dos brasileiros de 15 a 19 anos cursam simultaneamente o ensino regular e o profissionalizante, enquanto a média nos países ricos é de 42%. Na comparação com os demais países, o Brasil investe menos em educação básica. Por ano, o país aplica uma média de $2.000 por cada aluno. Os nossos vizinhos latino-americanos, como o Chile, o México, a Argentina, gastam quase $3.000 por ano. Na comunidade europeia, o investimento é de $5.500. Nos Estados Unidos, $9.000. O Brasil investe muito pouco na educação básica e parte desse pouco não chega à escola. Para especialista, é preciso melhorar também a gestão. Não dá mais para o diretor de escola. Olha só bem, eu vou insistir, mas não sou eu que estou falando, é o especialista, os dois especialistas que afirmam que não dá mais para que diretor de escola seja indicado politicamente. Não se pode querer agradar eleitores como prêmio de dar uma escola para alguém que não está preparado. Outra necessidade, diz Rafael Lucchesi, é incluir as novas tecnologias no ensino. Precisamos utilizar essas ferramentas para tornar a escola mais interessante, o processo de aprendizado menos lúdico,
que têm resultados menos efetivos e oferecer programas mais práticos. De tudo que aconteceu aqui, não é para mim nenhuma surpresa, porque eu vou completar o terceiro mandato, então eu já vi muitas tratativas que eram feitas e que de pouco era desmanchado. Mas o grave é que se decidiu aqui que haveria de se fazer um plebiscito. O plebiscito foi feito, 85% dos presentes eram a favor ao concurso para diretor, e nós aprovamos, votamos contra a lei. Quer dizer, a Câmara decidiu, nós votamos a favor da lei, mas não tivemos sucesso. Como não pode ficar só na minha fala e que educação continuará sempre importante, eu acho que vai ter uma oportunidade para a Câmara corrigir esse equívoco. Nós temos que valorizar a meritocracia. E para isso, senhor presidente, eu peço a tolerância de Vossa Excelência. Eu queria, então, passar um trechozinho de uma palestra que foi feita pelos dois especialistas, tanto pelo professor Mozart como pelo professor Rafael, para que a Câmara seja informada do equívoco que nós cometemos e que precisa ser corrigido, que não seja agora, que o ideal seria agora, fazer um regime de urgência e acertar isso, porque nós vamos ser julgados pela história. E lá na frente, mas não é possível que uma Câmara nessa época se posicionasse da forma como nós nos posicionamos. Então, eu queria pedir licença a Vossa Excelência para projetar e pedir aos companheiros vereadores que prestassem bastante atenção, especialmente no final da entrevista. É apenas um trecho. Essa entrevista é mais ou menos de 30 minutos. Eu sei que é completamente impossível que se projetasse todo, mas como é da Globo News, aquelas pessoas que se interessam pela nossa juventude poderiam depois acessar e com tranquilidade observar as conclusões que os professores fizeram numa entrevista rápida de 30 minutos para mostrar o equívoco que nós cometemos, não valorizando a meritocracia, não valorizando aqueles que sabem, aqueles que têm conhecimento de gestão, aqueles que estão preparados para enfrentar os desafios da educação. Então, eu queria pedir que a técnica projetasse, fazer esse favor de apagar todas as luzes e solicitar aos companheiros vereadores que prestassem atenção, especialmente no final, quando o professor Mozart pede para dar um gancho na palestra do Dr. Lucchesi para ver o equívoco que nós cometemos. Permanente, um aprofundamento. Os nossos jovens não estão conseguindo acompanhar essa velocidade, a escola pública não responde a essa demanda, e aí a gente tem que fazer o quê? Primeiro, um grande pacto nacional pela questão da educação básica, principalmente no que concerne à valorização do professor em nosso país. O professor no Brasil ganha 40% menos do que ganha outros profissionais, para ser mais preciso, R$ 1.800 com base na PNAD de 2009, enquanto demais profissionais com a mesma titularidade ganham R$ 2.800. E teoricamente essa é a mais importante das profissões, porque forma todo mundo. A McKinsey, uma empresa, mostrou o seguinte, que os melhores níveis educacionais, os países que estão no topo, a grande diferença se faz pela qualidade do professor. Você vê o que é curioso, eu quando chegava, quando secretário, viu, Rafael, eu entrava logo cedo nas escolas, gostava muito de visitar as escolas. Aí eu começava pelos pequenininhos e perguntava, quem quer ser professor? Aí todo mundo levantava o dedo. À medida que eu ia caminhando para as séries finais do ensino fundamental, Alexandre, ninguém mais levantava o dedo. Ou seja, dentro da própria escola, a figura do professor vai exatamente saindo do imaginário, não digo nem do jovem, do adolescente. É isso que a gente tem que mudar. O imaginário entra na triste realidade. Essa deficiência que nós temos, é verdade, parte do esforço que o Senai tem que fazer quando recebe os alunos, e 90% dos alunos do Senai vêm da rede pública, nós temos que fazer um nivelamento em português e matemática para ele poder compreender, vai fazer um curso técnico de mecatrônica, de eletrônica, ele vai ter que ter um reforço para poder absorver a formação técnica. Então, o que acontece? Parte do esforço se perde em melhorar a competência de educação básica. Fora isso, uma pesquisa da CNI revela
que 70% das empresas identificam problemas de produtividade no chão de fábrica relativas às deficiências de educação básica. É um trabalhador que não sabe fazer um bom relatório de turno, que não compreende o texto de um relatório de turno, não sabe ler o manual da máquina, não sabe operar um painel digital. Então, mesmo que a indústria seja mecânica, hoje a eletrônica embarcada, a microeletrônica, ela tem painéis, ele é quase um programador. Então, tem que ter compreensão gráfica, a compreensão de decisões rápidas de calibragem da máquina, de performance da máquina, que demanda esse conhecimento abstrato, essa compreensão de matemática que não é nem tão avançada, mas que é a deficiência dos nossos saberes relativos a esse dado, de que quase 90% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não aprenderam o adequado na disciplina, e 70% não aprenderam o adequado em língua portuguesa, criam dificuldades de produtividade no chão de fábrica. Isso é importante nós atacarmos combinadamente a melhoria da educação fundamental associada a uma correção da nossa matriz na direção de mais educação profissional. Tem até um programa do governo federal que vai nessa direção e é muito bom, que é o Pronatec. E o Senai é um grande parceiro desse programa, mas precisamos fazer mais. Doutor Moza, para a educação, o dinheiro é o principal? O dinheiro não é o principal, mas o Brasil ainda investe muito pouco na educação básica. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje, com os avanços dos 3 últimos anos, está em média por aluno ano na educação básica, cerca de R$ 3.500. O que daria em dólar, para a gente fazer uma comparação com os países vizinhos, algo em torno de $2.000. Países como Chile, México, Argentina, está investindo algo em torno de $2.300. Os países da comunidade europeia investem em torno de $5.500. Os Estados Unidos, $9.000. Mas mesmo esse pouco que o Brasil investe na educação básica, o ensino superior é diferente, o investimento é de R$14.000, portanto, $7.000 por aluno ano no ensino superior. É uma diferença estúpida em relação à educação básica. Mas mesmo esse pouco da educação básica, o que é lamentável, uma pesquisa, inclusive, do próprio SESI, lá de São Paulo, que eu acompanhei, mostrando exatamente a ineficiência desse gasto público. Parte dele não chega à escola, parte dele que deveria ser empregada, por exemplo, para o salário do professor, para a carreira do professor, para a formação desse professor, para os insumos básicos da escola, esse dinheiro não chega. Por licitações mal feitas, por estarem sendo empregados esses recursos de maneira não apropriada, sem foco. E aí é onde entra exatamente o que Rafael chamou a atenção desde o primeiro momento, da qualidade da gestão. Não adianta mais você botar um diretor de escola que não entenda de gestão pública. Ele hoje administra dinheiro que vem diretamente do MEC para a escola. Então é preciso gente que compreenda a importância da questão contábil, da tecnologia de informação, liderança, relações interpessoais. A escola hoje é um complexo, ela dialoga, tem que dialogar com o seu entorno, e isso exige de um diretor uma formação ampla, além da formação pedagógica. Então isso é que está em jogo, a gestão, finanças, recursos e ter professores bem preparados com um currículo atraente. Colocando esses 4 pontos nos eixos, o Brasil resolve seu problema educacional. Ele falou do investimento no ensino superior e no ensino básico, né? Parece que a gente faz o telhado e não olha para as fundações, né? Eu estava pensando, será que precisaria de cotas? Se o ensino público fosse realmente bom, ele já igualaria todo mundo? Seguramente não, mas a grande questão você colocou no início desse programa. Os países mais desenvolvidos, eles fizeram uma grande aposta em educação. E não é só recurso para a educação e não é só salário, é também isso. Mas é sobretudo a eficiência na gestão de todo o sistema. O Brasil aloca hoje 5,5% do PIB em educação. A média dos países ricos, da OCDE, é 6,2%. Não estamos tão distantes. Ou seja, a melhoria do nosso sistema educacional não é só apenas um problema alocativo, é de melhorar a gestão. Pode melhorar sim os salários dos professores e deve. Nós temos que investir melhor onde a gente subinveste, mas nós precisamos melhorar também a capacitação do professor. Tem vários professores que ensinam matemática que não têm formação na área,
em outras disciplinas também, melhorar a grade e fazer o que os países mais bem colocados no ranking de educação têm feito, melhorar a gestão. Então, é isso que o Moza falou, o diretor da escola, o professor em sala de aula, o diretor da escola, o secretário municipal, o secretário estadual, o grupo de dirigentes, ele tem que ser uma profissão, uma carreira com treinamento, com capacitação, de preferência distante da política. Essa é uma agenda importante para melhorar o nosso sistema educacional. Vou pegar um gancho aqui no que o Rafael falou. Então, agora, para novos prefeitos, irão assumir a partir de 1º de janeiro, e não dá mais, em pleno século XXI, para que diretor de escola seja indicado politicamente, por razões políticas. Tem que dar uma certificação. Se ele é de fato um gestor, ele tem que ser preparado para a gestão escolar. Não dá mais para você ficar, de certa forma, querendo agradar a pessoas que foram eleitores e, como prêmio, dar o bem mais sagrado que é a educação, a escola, a alguém que não está preparado. Eu acho que esse é um desafio posto, que está aí para os novos prefeitos, preparar bons gestores, criar escolas de gestores, certificação de diretores e professores. Eu defendo realmente muito mais dinheiro para a educação. Agora, se não preparar bem esses professores, eu quero inclusive chamar a atenção de algo que a gente não tocou aqui, as universidades estão muito distantes da educação básica. A formação, e eu estou falando isso não é porque li, Alexandre, eu sou professor da Federal de Pernambuco, ensino nas licenciaturas e vejo, por ter vivido os dois lados da moeda, como reitor e como secretário, como está distante a universidade da educação básica. A formação, muito teórica, quase nada tem a ver com a escola pública. Então, a gente precisa colocar mais prática de ensino para os alunos. Os alunos saem das licenciaturas, os futuros professores, sem nenhuma prática em geral. Eu tenho visto até pessoas que fazem mestrado... Eu agradeço a técnica, pode suspender o vídeo, que eu já estou satisfeito. Então, senhor presidente, eu trouxe isso para mostrar a importância que tem o diretor de escola, que nós votamos no atraso, nós não votamos na modernização para acompanhar os reais avanços da metodologia da administração pública na rede escolar. Parece até que há um interesse que isso continue. Doutor Joaquim, está claríssimo, mas eu queria deixar aqui, eu não gosto de falar essa palavra aqui, desafio, mas uma proposta então, já que não passou, né, a questão da concurso público para diretor, então podia fazer pelo menos o seguinte, mas eu não sei o que as pessoas, meus colegas acham. Propor nas escolas municipais, se os alunos não atingirem índices mínimos de aproveitamento nas matérias, todo ano, a cada 2 anos, que se troque o diretor.